E o Corinthians conseguiu se livrar daquele transfer ban na FIFA, mas no vídeo de hoje do canal do Nicola preciso te atualizar sobre uma nova ação que deve ser movida na FIFA contra o Timão. E o Corinthians está tentando atravessar o São Paulo na contratação de Wendel. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história. Preciso te atualizar também sobre a nova pesquisa do Datafolha sobre as maiores torcidas do país com direito à polêmica. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, para falar agora sobre o fim do transfer ban no Corinthians e do risco de uma nova punição. Começar pela notícia boa, o Corinthians divulgou no final da noite dessa sexta-feira que chegou a um acordo com o Balbuena, acabando com aquele impedimento de registro de novos atletas. Só para explicar o contexto, o Balbuena havia deixado o Corinthians no ano passado e entrou com um processo na FIFA cobrando cerca de 5 milhões de reais. A FIFA deu ganho de causa ao Balbuena e exigiu que o Corinthians fizesse um pagamento de quase 6 milhões e 700 mil. E por conta dessa dívida, enquanto não houvesse o pagamento, o Corinthians estaria impedido de registrar novos atletas. Isso vale, por exemplo, para o Hugo Souza. O tempo passou e na noite dessa sexta-feira, Corinthians e Balbuena chegaram a um acordo. O Timão vai desembolsar 4 milhões e 900 mil reais à vista e esse transfer ban deixará de existir. Ótima notícia para um Corinthians que vai tentando colocar a casa em ordem às vésperas daquela eleição, daquela votação que pode determinar um impeachment do Augusto. Nessa semana o Corinthians comprou o Hugo Souza à vista e efetuou o pagamento desse transfer ban. Acho que o presidente Augusto Melo, preocupado com a chance de um impeachment, tem tentado resolver as coisas. Mas aqui vem uma informação exclusiva e preocupante. O Will Dantas, empresário que detinha 30% dos direitos econômicos do Pedrinho quando ele foi vendido ao Benfica em 2020, promete ir para a FIFA para cobrar cerca de 20 milhões de reais. Só para lembrar, na oportunidade ele ficou com direito de 6 milhões de euros e decidiu emprestar essa grana para o presidente André Sanches. O Andrés não conseguiu pagar nada da devolução da grana para o Will Dantas. O Duílio Monteiro Alves pagou alguma coisa na temporada passada e, de acordo com o Will Dantas, o atual presidente Augusto Melo fez só dois pagamentos de parcelas de 250 mil reais. Todas as outras parcelas maiores não foram pagas. Conversei com o Will antes de gravar e ele disse o seguinte, abre aspas, farei uma reunião com eles na próxima semana. Se não chegarmos num acordo em que eles realmente me paguem, vou entrar na FIFA. Ele até alega que já cansou de esperar, já fui bonzinho demais. Já são 4 anos esperando, ainda dei mais um fôlego para o Augusto pagar, mas ele atrasou praticamente todas as parcelas, fecha aspas. Vale a lembrança de que por ser um percentual de direitos econômicos, o Will pode levar o caso à FIFA. É diferente de uma dívida que o Corinthians tenha com outros empresários, como André Cury, como Juliano Bertolucci. Essa dívida se refere a direitos econômicos. O Will Dantas era dono de uma fatia do Pedrinho, até por isso ele pode levar o caso à FIFA, cobrando o Corinthians e trazendo punições ao Timão. Bora falar agora sobre a mais nova pesquisa divulgada pelo Datafolha sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro. Já quero contar desde já que ela está dando polêmica, só para variar. 2.400 pessoas foram ouvidas, pessoas com mais de 16 anos, entre 5 e 7 de novembro, em 113 municípios diferentes. Não há uma distinção de quais foram os municípios escutados. De qualquer forma, o Flamengo segue em primeiro, mas com uma redução no número de torcedores. Eram 21% do público total na temporada passada, de acordo com o Datafolha. Hoje o Flamengo tem 19% da torcida em todo o país. O índice de erro é de 2 pontos para cima ou para baixo. Se o Flamengo é o primeiro com 19%, o Corinthians aparece em segundo com 14%. No terceiro lugar, não mais o São Paulo e sim o Palmeiras com 7%. O São Paulo aparece em quarto com 6%. Há um empate na quinta colocação entre Vasco e Grêmio, 4% para cada um desses times. No sétimo lugar, Santos, Cruzeiro e Internacional, 3% para cada. Décima colocação para Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense e Bahia, 2% de torcedores espalhados pelo Brasil para cada um desses times. Ainda temos Vitória, Sport, Ceará, Fortaleza e Remo com 1% cada. Os demais times não tiveram pelo menos 1%. Importante destacar o desempenho de alguns desses times em regiões. Na região norte, por exemplo, o Flamengo tem 29% da população, contra 11% de corintianos. O time da região com mais torcedores é o Remo com 4%. Na região nordeste, o Flamengo também lidera 25% contra 8% do Corinthians. O time mais popular da região é o Sport com 5%. No centro-oeste, o Flamengo tem 29%, o Corinthians aparece com 11% e o Goiás tem apenas 1%, mesmo sendo o time mais popular da região. Na região sudeste,
Corinthians tem 20%, o Flamengo aparece com 15%. Já na região sul, não temos nem Flamengo nem Corinthians entre os primeiros. O Grêmio lidera com 23%, o Internacional tem 18%, Flamengo e Corinthians com 9% cada. Venho contando para vocês sobre um enorme otimismo do São Paulo em relação à contratação de Wendel, lateral esquerdo que pertence ao Porto, certo? Pois bem, o Corinthians entrou na parada, meio atrasado, sabendo que vai ter dificuldade em superar o São Paulo, mas há uma tentativa do Timão. O Corinthians entende que precisa de um lateral esquerdo para o próximo ano. Nem o Hugo, nem o Matheus Bidu conseguiram convencer por completo e chegou a informação para o Corinthians de que o Wendel está saindo de graça do Porto. Ele vai rescindir seu contrato a 6 meses do fim, tudo porque o Porto não vem utilizando o lateral que foi recentemente, inclusive, convocado para a seleção brasileira. O que eu posso contar para vocês? Pelo lado do São Paulo, enorme otimismo. Mesmo com a entrada do Corinthians, o Wendel já havia dito que no futebol brasileiro só jogaria no São Paulo caso voltasse ao país. De qualquer forma, o Corinthians está tentando entender as condições e vai oferecer um pouquinho a mais para ver se convence o jogador. O Tricolor tem no Wendel o seu substituto natural do Wellington, que vai jogar no Southampton, já tem um acordo pré-assinado. Até por conta da entrada do Corinthians na parada, há uma intenção do São Paulo de assinar esse pré-contrato o mais rápido possível com o Wendel e fazer um acordo com o Porto para não correr o risco de perder o jogador. Saideira em relação ao Timão, o Corinthians esgotou mais uma vez os ingressos para o próximo jogo em casa, confronto contra o Bahia, marcado para a próxima terça-feira. Tem sido assim nos últimos jogos do Timão, jogando em casa, ingressos esgotados. E a última, se vencer o Criciúma, jogo marcado para esse sábado, o Timão chega a 7 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, algo que não acontece há mais de uma década. Quero contar também que a vaquinha virtual do Corinthians segue fazendo sucesso. Depois de um dia e meio de campanha, já foram arrecadados 10 milhões de reais, número atualizado na manhã dessa sexta-feira. Coronado na Arábia, o que temos? Não queria que ele saísse. É um ótimo jogador e pode ajudar o Timão. A pergunta é do Dorival Prado Júnior. Dorival, vou printar sua mensagem e vou mandar para o empresário dele. Cara, eu confesso que eu esperava mais do Coronado, cara. Quem assiste os meus vídeos há mais tempo, lembra que eu enchi a bola desse cara. Porque, de fato, na Arábia Saudita ele arrebentava. Aquele meia em falta, não sei, mas a intensidade do jogo aqui é diferente, né? Enfim. Mas vamos mandar pro Brandino. Brandino, boa noite. Tudo em ordem por aí? Mandei aqui o print, tá? O Bruno Salvador está por aqui perguntando sobre o Romero, se ele vai renovar. Vamos lá, responder sobre o Romero. O Ángel Romero tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro e há uma prorrogação automática se ele bater alguma das metas. E essa prorrogação já está ativa, mas para que ela seja efetivada, precisa da concordância do Corinthians e do Romero. O Corinthians já concordou com a renovação, só que o Romero pediu 2 modificações no vínculo. Ele quer um contrato de 2 anos e não de 1, e ele gostaria de um aumento salarial, mas Nicola, ele já não ganha quase 900 mil reais? Ganha, mas é preciso explicar. O salário do Romero gira na casa dos 500 mil por mês. E o Romero tem direito a 370 mil reais por mês de dívidas. O Corinthians devia uma baita grana ao Romero. Quando ele volta ao Corinthians, ficou combinado esse acréscimo em cima do salário de 370 mil por mês. A dívida acaba agora em dezembro. Ou seja, para ficar no ano que vem, o Romero passaria a ganhar, em vez de 870 mil, só, entre aspas, 500 mil mensais. Então o Romero quer 2 anos e quer mais do que os 500 mil mensais. As partes estão conversando. O Samir Carvalho estava contando que o Fluminense e um outro time da Série A demonstraram interesse, tá? Matheus Carvalho, o Corinthians poderia trazer aquele atacante do Mirassol que faz a mesma função do Guerreiro. O De La Torre, centroavante? Deixa eu até falar uma coisa sobre o Mirassol, pessoal. O Mirassol que subiu pela primeira vez para a elite do futebol nacional, deve anunciar nas próximas horas o Paulinho, ex-jogador do Corinthians e do Bragantino, como seu coordenador técnico. E se de fato esse nome for fechado, a primeira missão do Paulinho como coordenador do Mirassol vai ser encontrar um técnico, o Moza, que treinava o time na Série B, optou por voltar para o Curitiba, onde ele é bastante ídolo, tá? Bora falar agora sobre Breno Bidon. A especulação dos últimos dias dá conta de que o volante de 19 anos de idade do Corinthians pode trocar o timão pelo Botafogo ou pelo Wolverhampton. O que eu fiz? Entrei em contato com o pai do jogador, o Glaucio, que me trouxe algumas informações importantes. Abre aspas para o seu Glaucio. Não estou sabendo de nada, assim como o empresário dele.
Esse interesse do Botafogo nós lemos pela imprensa, fecha aspas, disse o pai do jogador. Importante contar que o Augusto recentemente admitiu que entre os 7 atletas promovidos da base para o elenco principal nesse ano, um deles já tem sondagens de muitos milhões de euros. Tudo indica que seja justamente o Breno Bidon, mas para o pai, para a família e para os empresários ainda não há nenhum movimento do exterior. Negociar o Breno Bidon com o clube brasileiro está completamente descartado. O Augusto Melo não tem nenhuma intenção de fazer negócio, especialmente com o Botafogo. Ele sabe que isso seria bastante ruim para a moral dele e também do Corinthians. Vale lembrar ainda que o Bidon renovou recentemente seu contrato, vínculo até dezembro de 2028, multa rescisória de 50 milhões de euros. E a melhor notícia vem agora: o Corinthians é dono de 90% dos direitos econômicos. O Vinícius Gomes, boa noite, Nicola. Desculpa as palavras, quero que o Augusto Melo e o Ramon Dias vão para casa do, você sabe o quê? Olho grande no Verratti e sai fora. Deixa eu explicar um pouquinho dessa história, Vinícius. Ontem eu estava conversando com um empresário que é muito próximo dos dirigentes do Corinthians. Esse cara tem ajudado o Corinthians em uma série de movimentos de contratações. E essa pessoa estava me contando, Nicola, o Ramon Dias pediu a contratação do Verratti. Falei, opa, essa notícia me interessa, você pode me dar mais detalhes? E a pessoa estava contando, é o seguinte, o Ramon Dias e o Emiliano Dias estabeleceram uma relação de muita amizade com o Verratti. Aí depois, enquanto essa pessoa falava, eu lembrei de umas fotos, talvez até vocês se lembrem também, teve uma data FIFA em outubro, em que o Verratti e o Rossi, o Alcaraz e o Rossi, jogador do Flamengo, o Verratti, jogador do Vasco, sair, mas voltei. Bom, e eles saíram para uma lancha, né, para curtir, e o Emiliano Dias, que é filho do Ramon Dias, também estava nessa lancha. E aí, quando essa pessoa me contou que o Ramon e o Emiliano tem uma relação muito próxima com o Verratti, eu lembrei dessa história. E aí, só para completar, o Corinthians tem informação de que a renovação de contrato do Verratti com o Vasco está estagnada, e está mesmo, tá meio que emperrada. O Pedrinho entende que o atual salário do Verratti é ok, 400 mil reais por mês, 420. E o Corinthians topa bancar até o dobro desse valor. Só que o Vasco tem contrato com o Verratti até dezembro de 25. E há no contrato algumas cláusulas que fazem com que esse contrato seja prorrogado por 1 ano se ele bater metas na próxima temporada. Ou seja, o Verratti só sai do Vasco se o Vasco aceitar, se o Vasco quiser. Não será uma operação simples. Não é Corinthians ir lá e tirar o jogador, tá? Isso dá para deixar bem claro desde já. Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não está perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo nesse canal, ativa também o sininho de notificação. Um grande abraço no seu coração, não sei o que mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.